Março de 2019. Universidade Federal do Recôncavo, no interior da Bahia, o que começou como um projeto inocente de psicologia social, terminou com 3 estudantes hospitalizados, um professor afastado e documentos lacrados por ordem judicial. Esta é a história que a universidade tentou enterrar. Esta é a história da sala 237. O professor Dante Mendes tinha 42 anos quando propôs o experimento. Doutor em psicologia social pela USP. Ele havia passado 15 anos estudando comportamento de grupo, hierarquias informais e dinâmicas de poder em ambientes brasileiros. A tese dele era controversa. As estruturas coloniais de dominação ainda operavam no inconsciente coletivo brasileiro, esperando apenas o contexto certo para ressurgir. Nós carregamos fantasmas, ele dizia em suas aulas. Fantasmas de engenhos, de Casa Grande e Senzala, de capitães do mato e feitores. Eles não morreram, eles apenas esperam. Seus colegas consideravam isso pseudociência, determinismo histórico misturado com psicanálise barata. Mas Dante tinha certeza, e ele queria provar. O experimento foi aprovado pelo Comitê de Ética, mas com modificações significativas. Inicialmente, Dante queria recriar uma estrutura de engenho colonial, com senhores escravizados. O comitê, é claro, recusou veementemente. Racismo institucional, mesmo em contexto acadêmico, era inaceitável. O acordo final foi um experimento sobre hierarquia corporativa. 12 estudantes voluntários seriam divididos em 3 níveis: diretores, supervisores e operários. Eles passariam 7 dias em um espaço controlado no porão reformado do Departamento de Ciências Humanas, menos a sala 237, nomeada assim por ser a sala 2 do terceiro corredor do 7º bloco. Os participantes receberiam créditos extras e uma pequena bolsa. Poderiam sair a qualquer momento. Psicólogos observariam remotamente por câmeras. Parecia inofensivo. Os 12 selecionados eram diversos: 5 mulheres, 7 homens, 4 brancos, 6 pardos, 2 negros, idades entre 19 e 25 anos. Cursos variados: psicologia, direito, pedagogia, engenharia. Todos passaram por avaliações psicológicas e estavam mentalmente saudáveis. Mas havia algo que o Comitê de Ética não sabia. Algo que Dante havia omitido deliberadamente do projeto. Ele não estava interessado em hierarquia corporativa. Ele havia plantado sementes muito mais sombrias. No primeiro dia, os participantes chegam à sala 237. É um espaço grande, sem janelas, iluminado artificialmente. Há 3 áreas distintas: uma sala confortável com sofás e mesa de sinuca para os diretores, uma área intermediária com cadeiras simples para os supervisores, e uma área apertada com bancos de madeira para os operários. Dante aparece e explica as regras. Os diretores tomam decisões sobre tarefas e recursos. Os supervisores implementam, os operários executam. Todos receberiam pontos que poderiam ser trocados por privilégios, como comida melhor e tempo de descanso. Mas então, Dante adiciona algo. Ele diz que os papéis foram atribuídos com base em testes de aptidão realizados semanas antes. Os diretores demonstraram capacidade de liderança superior. Os operários, infelizmente, pontuaram mais baixo em raciocínio estratégico. Isso era mentira. Os papéis foram distribuídos aleatoriamente, mas os participantes não sabiam. E essa mentira plantou uma ideia venenosa. Talvez alguns realmente sejam superiores. Talvez a hierarquia seja natural, mas perturbador. Dante havia manipulado sutilmente a distribuição. Os 3 diretores eram brancos. Entre os 6 operários, 5 eram negros ou pardos. Coincidência? Não para quem conhecia a verdadeira agenda de Dante. No segundo dia, as tarefas começam. Os operários devem montar sob pressão de tempo. Os supervisores avaliam e reportam aos diretores. Inicialmente, a camaradagem. Piadas. Um dos diretores, Rafael,
estudante de direito, diz: gente, isso é ridículo. Vamos só fazer o mínimo. Mas a estrutura começa a operar. Os operários falham em algumas tarefas. Os diretores, pressionados por Dante a manter a produtividade, negam recompensas. Naquela noite, os operários comem comida mais simples e dormem em colchões menos confortáveis. É uma diferença pequena, mas é uma diferença. No terceiro dia, o Dante intensifica. Ele instrui os diretores, privadamente, que a produtividade está baixa e que eles precisam implementar medidas corretivas. Ele sugere punições, redução de descanso, isolamento temporário, tarefas humilhantes como limpar o banheiro com escovas de dente. Os diretores hesitam, mas Dante os lembra: vocês estão aqui para aprender sobre liderança. Liderança real envolve decisões difíceis. Rafael, o estudante de direito, se recusa, dizendo que aquilo ultrapassava os limites éticos. Dante o remove do experimento naquela mesma noite, alegando falta de compromisso. Os outros dois diretores, Patrícia e Lucas, ficam. E algo muda neles. Eles percebem que questionar pode significar ser visto como fracassado. Eles começam a implementar as punições. No quarto dia, Camila, uma operária negra estudante de pedagogia, se recusa a limpar o banheiro. Isso é desumano, ela grita. Vocês sabem como isso parece. Ela tá vendo o que Dante queria que fosse visto. A estrutura não é corporativa. É colonial. Casa Grande. É senzala. E ela está sendo forçada a representar o papel que seus ancestrais foram forçados a viver. Patrícia, a diretora, fica desconfortável. Mas Lucas diz: são as regras. Se ela não cumprir, perde pontos. Ele está racionalizando. Camila é isolada por 4 horas, como punição por insubordinação. Quando sai, está chorando de raiva. No 5º dia, a sala 237 está polarizada. Os operários formaram um grupo coeso, unido contra os outros. Eles sussurram sobre boicote, mas têm medo. Os diretores, especialmente Lucas, tornarem-se autoritários. Ele acorda os operários às 5 da manhã para inspeções e se refere a eles por números, não por nomes. Patrícia, visivelmente desconfortável, não intervém. Ela se tornou cúmplice pelo silêncio. E Dante observa tudo pelas câmeras, tomando notas. Está funcionando. Ele murmura. Os fantasmas estão acordando. Mas algo que Dante não previu acontece. Tiago, um operário branco estudante de psicologia, percebe que quase todos os operários são negros ou pardos. Ele confronta Dante pelo intercomunicador. Isso não é sobre corporações. É sobre raça. Você nos colocou em uma simulação de escravidão. Dante não nega, apenas responde. E o que vocês vão fazer sobre isso? No 6º dia, a rebelião explode. Os operários se recusam a trabalhar. Eles bloqueiam a porta de sua área, exigindo o fim do experimento. Lucas tenta forcá-los. Fisicamente, uma briga começa. Camila empurra Lucas. Ele cai e bate a cabe. Há sangue. Pânico. Os observadores remotos finalmente intervêm. O experimento é interrompido. Mas o dano está feito. 3 participantes apresentam sintomas de trauma agudo. Lucas tem uma concussão. Camila entra em colapso emocional. Tiago desenvolve insônia severa, atormentado pela culpa. Não houve um 7º dia, mas houve consequências. A universidade abriu uma investigação. Descobriu que Dante havia omitido informações cruciais e manipulado a distribuição racial propositalmente. Ele foi afastado, sua pesquisa confiscada. Os participantes assinaram acordos de confidencialidade e receberam acompanhamento psicológico. A história foi abafada, mas Basso, e a pergunta ecoou: Dante estava errado? Ou ele provou exatamente o que pretendia? Patrícia, a diretora que ficou em silêncio, abandonou o curso. Eu virei um monstro em 6 dias.
disse ela em uma entrevista anônima. E a parte mais assustadora é que eu tinha razões para cada decisão. Eu estava apenas fazendo o meu papel. Lucas desenvolveu ansiedade severa em posições de liderança, com medo de se tornar aquilo novamente. Camila tornou-se ativista. Ela usa sua experiência para falar sobre racismo estrutural. Eles não me odiavam, ela diz, mas me colocaram na senzala mesmo assim. E Dante desapareceu do meio acadêmico. Rumores dizem que ele ainda acredita que seu experimento foi a pesquisa mais importante sobre racismo estrutural já feita no Brasil. A sala 237 foi lacrada oficialmente por reformas, mas estudantes dizem que é mal assombrada, que à noite você pode ouvir ecos de um experimento que revelou fantasmas que já estavam lá. Carl Jung dizia que o que não confrontamos no consciente retorna como destino. O Brasil nunca confrontou completamente seus fantasmas coloniais. A sala 237 não criou esses fantasmas, apenas lhes deu forma. Este é o Rastros da Psique. Hoje exploramos uma história que mistura experimento psicológico real com ficção baseada em nossa história. Se você quer entender mais sobre como o passado moldou a psique brasileira e como experimentos revelam verdades sobre nós, inscreva-se no canal, deixe nos comentários. Você acredita que teria resistido na sala 237? Ou será que todos nós corremos o risco de nos tornarmos opressores quando o sistema nos dá permissão? Nos vemos no próximo rastro. E lembre-se, os piores horrores não precisam de monstros, apenas de pessoas normais em situações anormais.